abençoado. Que não foi, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvada. Muito bem, pode sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, coisa boa. Eu fico muito feliz de estar compartilhando aqui com todo mundo. Quem estiver assistindo a gente também, posteriormente. A gente vai passear aí pelos acontecimentos que ocorreram lá em Simples. Lá, se você ler alguma coisa, você vai achar muitos nomes. Você pode achar como Sítio Guarda, né? Como Simples, como... tem outro nome também. Tem uns 3 nomes assim, você pode achar por lá, né? Lá do lugar. Aí a gente vai percorrer ali, ver como é que se deu essa história de lá, os acontecimentos antes, um pouquinho antes da aparição, durante a aparição e um pouquinho depois também, certo? A gente vai, o foco, né, desse encontro, dessa formação, seria para a gente de fato conhecer a história. A história em si é bem longa, cheia de detalhes, que a gente deve, né, louva a Deus por 2 pessoas principalmente que tiveram envolvidos aí nessa aparição, que foi o padre José Kerlin, que a gente vai ver depois, e o Frei Estevão Rottinger também, que o que eles colocaram, o que eles arquivaram, foi o que preservou os detalhes dos acontecimentos que teve lá em Simples, né? Então, a gente vai ver essa história, né? Além da história, a gente pode trazer muita coisa, né? Pode trazer muitos ensinamentos, tá? Graças a Deus, a história lá de Simples está, né, aumentando o conhecimento aí no Brasil inteiro. Isso é uma coisa muito boa. Eu lembro que antes, até eu estava conversando com a Dionela, que quem fazia, não sei se ela fazia muito, eu sei que ela ia para lá, era a dona Marinete, era isso? Ela que ia, não sei se a senhora foi com ela, não foi? Pronto. Que teve um tempo que a senhora foi, né, tirou algumas fotos, né? E eu lembro que quando eu pequeno, né, mãe falou, não, aparição, Nossa Senhora, o pezinho dela tá aqui, né, para tirar na foto, essas coisas. Mas, né, olhou, viu ali, tudo bem. Depois, eu tive o conhecimento através de um amigo meu comentou comigo. Digo, olha, uma aparição lá em Pesqueira, ele disse que eu não sabia não. Alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu acho. Aí depois eu vi um vídeo de Padre Paulo Ricardo, que eu acho que ele deu um up, né, aí, né, um pontapé muito bom aí na divulgação. Aí eu vi o vídeo dele, fiquei bastante impactado, mas tudo bem, passou, conheci. E por último veio
através, eu acredito que seja do padre Gabriel Vilaverde, certo? Junto com ele que divulgou a escritora, a historiadora, que fez um dos livros de lá. Não tem só ela, tem outros, mas eu acredito que, no geral, ela que alcançou, né, uma boa parte das pessoas, que é a Ana Lígia, que mora lá em Pesqueira, historiadora, né, tem outras formações e se interessou pelos acontecimentos e fez um livro que é o Diário do Silêncio, que a gente vai ver o porquê do nome, Diário do Silêncio. E aí quando eu vi, sim, eu comprei o livro, li tudinho, muito bom, né, muito impactante. Esse livro, que a gente vai ver algumas partes, ele tem como base um diário de Frei Estevão, certo? Ele tem como base o livro de Frei Estevão. Depois, como eu fiquei bastante impactado, depois além de vídeos, né, de outras coisas, eu vi que Ana Lígia fez outro livro, que é O Inquisidor de Simples, a história do padre que recebia flores de Nossa Senhora, que ele tem a base nele dos escritos, né, dos arquivos de padre José Kerley, que foi de fato o inquisidor que teve à frente de tudo ali, né, que foi a mandado do bispo de Pesqueira naquele tempo. Por fim, eu pesquisei na internet e achei que é a carta pastoral da Diocese de Pesqueira falando sobre as aparições, né? Ele diz assim, a segunda carta pastoral, Dom José Luiz, a Diocese de Pesqueira e as presumíveis aparições de Nossa Senhora da Graça, de 2021, é bem recente, né? A gente vai comentar sobre isso, dentre outras fontes. Então, o que a gente vai fazer aqui é um apunhado, né? Um apurado das coisas. Para começar, a gente tem que voltar no tempo aí para 1936, certo? Antes das aparições, o que é que acontecia? Tinha a casa de senhor Arthur Teixeira e Dona Alta, eram os pais de Maria da Luz, que é uma das videntes, que depois vai se tornar irmã Adélia, certo? Ela tinha uma amiga, que era Maria da Conceição, que ela não se tornou uma religiosa, mas era uma leiga, só que uma leiga que foi muito fiel, né? Ficou no oculto ali, mas era uma boa católica, né? Tinha uma devoção muito grande. Então, a gente tem pouca informação de Maria da Conceição, mas tem um pouquinho a mais de Maria da Luz. Naquele tempo, era um tempo que rondava os cangaceiros, não só de Lampião, mas outros, por aquela região, né? Então, no mês de maio, se eu não me engano, né, isso eu não tenho certeza, no mês de maio, tinha aparecido por lá um grupo de lampiões, de cangaceiros, né? Eu associei logo o nome, de cangaceiros, né? E fizeram coisas horríveis lá, né? Disseram que quando essa turma em si, que acredito que não seja de Lampião, a gente não sabe, né, ia atrás de dinheiro. Quando não tinha dinheiro, aí poderia matar alguém ali da família, né, tirar a honra, né, da família e tudo mais, tudo que for ruim. Então o povo ali ficou muito assustado. Aí, nesses meses aí, mês de maio, aí vem junho, julho, teve um mês aí, né, antes da aparição, foi em agosto, ouviram dizer que um grupo de cangaceiros estava andando, né? Ouviu dizer. Então, como a família de Dona Alta, senhor Arthur, não tinha dinheiro, que era o que eles queriam, eles fugiram para o mato, fugiram para a floresta, para o mato, para se esconder mesmo. Era mês de maio, lembrei agora, é mês de maio. E um ponto muito importante é que Dona Alta e senhor Arthur né, tinham uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Então eles faziam o texto ali todo dia o texto, entre outras coisas. Então,
o que é que fizeram? Pegaram uma cuia e, para não deixar de rezar o terço, fazer ali dia do mês de maio, pegaram uma cuia e fizeram um altarzinho para Nossa Senhora, para levar para lá. Né? Aí foram, provavelmente, o Senhor Arthur, Maria da Luz, Maria da Conceição, eu não sei porque não era da família, mas era muito próximo. Poderia ser sim. E Dona Alta, infelizmente, não foi. Por quê? Porque ela estava grávida. E ela estava prestes a dar luz. Aí não tinha como ir. Porque era muito arriscado. Né? E ela ficou. Né? Uma mulher muito valente, né? Porque imagina, ouvir dizer que os cangaceiros estão ali e ficaram em casa. E nesse meio tempo, ela dá uma luz. Ela dá a luz a um menino chamado Lídio. E ela viu que Lídio nasceu muito fraquinho. Aí quando ela percebeu isso, o que é que ela fez? Ela disse, Lídio, conversou com ele, Lídio, eu sei que você está morrendo. E quando você chegar lá no céu, diga a Nossa Senhora que olhe para a gente, que a gente está sofrendo, né? Com pouco tempo, ele de fato morreu. Aí o que aconteceu? O senhor Arthur saiu de lá e foi, meia-noite, né? De noite mesmo, foi fazer o enterro digno do filho dele. Aí fez, quando terminou tudo isso, Dona Alta voltou para o mato com a família. Né? Quando passou isso aí, né? Veja que é muito tenso, né? Imagina, é muito tenso. Quando passou isso aí, voltaram para casa. Aí, no dia 6 de agosto de 36, daquele mesmo ano, Maria da Luz e Maria da Conceição foram apanhar mamona. Tá? Aí você diz, por que mamona? Naquele tempo eles apanhavam mamona para vender na feira, para fazer óleo, para as empresas fazerem outras coisas. Então apanhavam mamona para sobreviver também, né? Aí vem as duas, apanhando mamona, aí uma disse para a outra, olha, e se agora o bando de Lampião aparecesse, o que a gente fazer? Né? Que ainda tinha, né? Os zum, né? No sertão, ali, como é que a gente ia saber? Certeza, né? Se estava no carro. Aí a outra disse, não, Nossa Senhora há de nos proteger. Né? Veja a devoção já da criancinha. Eu não lembro. Pronto, aqui. Maria da Luz tinha por volta de 13 anos. E Maria da Conceição, de 15 a 16. Né? Então, Maria da Luz, ela sabia ler e escrever em básico. Né? Já Maria da Conceição era totalmente analfabeta. Totalmente. Não sabia ler, não sabia escrever nem nada. Então, quando ela disse, né? Ah, não, Nossa Senhora há de nos proteger. Aí, elas, do nada, lá numa gruta, né? Meio que uma gruta, lá nas pedras, viram uma senhora muito bonita. Ela, olha, uma senhora muito bonita. Ela está me chamando. Aí foram lá, né? Aí olharam e não teve que eu vi, não teve um detalhamento desse primeiro contato. Acho que vou embora para cá. Aí, quando voltaram para casa, veio, né, aquela conversa das duas e tal. Aí a mãe dela perguntou o que tinha acontecido lá. Aí ela falou. Aí a mãe dela, o pai, ficaram muito receosos, porque será que foi alguém do Lampião que estava lá, né? E elas olharam e tal. Aí foram. Provavelmente o pai. Aí quando chegaram lá, elas avistaram o outro. Né? Aí avistaram e disseram, né? Que disseram que era uma mulher muito bonita, tinha um menino nos seus braços. Aí, essa conversa, né? Primeiro, Nossa Senhora disse às meninas que... Não, sim, voltando um pouquinho. Pediram para elas perguntar se foi de fato uma mulher, né? Uma mulher que veio do céu. Então, pergunta para o Lídio, né? Pergunta para o Lídio, porque o Lídio já tinha falecido. Aí perguntaram, ela disse sim,
Isso é as palavras da Nossa Senhora. Sim, e eu estou aqui para consolá-los. Nossa Senhora disse. Então, um recado foi dado. Aí, Foi que, não te atrapalhando, que eu lembro que a mãe, que ela pergunta, a mãe dela manda ela perguntar se ela deu o recado, sim, né? sim, deu o Não recado. foi? Isso, exato. Ela diz assim, pergunta se Lídia deu o recado a ela que Isso, eu mandei. isso. Aí ela vai e diz, né? Sim, né? Isso, Estou aqui isso. para consolar. Isso, exatamente. Por isso, né? Então, Ela manda perguntar se ele deu o recado. Aí, só sei que a notícia se espalhou. Né? Imagina, no sertão. Né? E naquele tempo, era meio que comum acontecer uma outra, né, visão, aparição, essas coisas. Aí começou a se espalhar. Aí essa. Boa noite. Aí. A notícia se espalhou, certo? Tudo bom. E vieram gente de todo canto. Todo canto. Ia de todo jeito, ia pra lá. O acesso a gente, quem já foi, né, viu que até chegar lá, quando você avista a pedra até chegar lá, é um pouquinho ruim. E hoje tem uma acessibilidade muito grande. Naquele tempo tinha muitas árvores, espinhos, tinha muita coisa. Então o acesso lá era muito difícil mesmo. Então vinha gente de todo canto para lá. E elas começaram a conversar, de fato, com Nossa Senhora. E teve um momento que elas pediram a Nossa Senhora para dar um sinal. Porque acontecia que muita gente não acreditava. Por quê? Ia para lá, olhava, não via nada, as meninas falavam e não acontecia nada, né? Não via nada de especial. Aí o pessoal dizendo que elas mentiam, que era tudo visão dela, que era algumas coisas. Aí, de fato, ela pediu um sinal, né? Perguntou se poderia dar um sinal. Disse que sim. Que uma água jorraria, ou que ia dar um sinal. Ela disse que era. Aí e as meninas disseram, olha, ela vai dar um sinal. Aí todo mundo ficou esperando, né? Só que não foi no mesmo dia. Aí quando elas foram para casa, aí o pessoal dizia, não, isso é mentirosa, essa banda é mentirosa, não sei o que, e ela foi para casa. Imagina, ela na frente e aquele moído atrás, né, falando. Imagina. Quanto não sofreram com isso, né? Imagina, vamos falar para refletir, se fosse mentira, será que ela voltaria lá? Com esse monte de gente falando daquela coisa? Não tem como, né? Mas no outro dia, estava lá. Aí no outro dia, quando viram, jorrava água no cantinho da pedra, que ontem nunca tinha jorrado. E começou a jorrar. Né? Aí vejam bem, aí o que é que aconteceu? Pediram para o senhor Arthur falar com o bispo. Certo? Aí o senhor Arthur foi lá falar com o bispo sobre o acontecimento. Aí o bispo, assim, quando chega uma notícia dessa, a gente tem que ter em mente também, porque pode ser alguma coisa, pode não ser. Vamos dizer assim, se você se colocar assim, no lugar do bispo, é um pouco difícil, né, pelo que ele sabe, mas quando o povo, não, teve uma aparição lá, minhas filhas, ok, tá bom, né? Pode ser, pode não ser, o que é que ele faz? Ele pede, não sei se era secretário, eu não lembro o que o padre José Kelly era. Aí pede para o padre investigar, né? Que é justamente desse livro preto aqui. O padre José Kelly. Antes de entrar nessa parte do padre José Kelly, eu quero falar assim, um pouquinho dele. Quem era o padre José Kelly? É interessante a gente saber. Era um padre alemão, né, que tinha vindo para o Brasil fazer seu doutorado. Então veja, se a gente perguntar hoje em dia, quem conhece? Aqui na cidade pequena, alguém que fez um doutorado, se conta por dedo. Imagine em 1936. Falava 5 idiomas. Então era um padre muito culto. Né? Muito culto. Ele tinha vindo para fazer lá em Recife, se não me engano, sobre doenças tropicais, um negócio assim. Né?
Aí, só sei que tem uma história muito grande, né? Nesse livro aqui ele fala bem detalhadamente. Só sei que dentro dessa história ele estava servindo, né? No interior, não estava mais na capital, mas estava no interior e estava lá em Pesqueira. Então o bispo falou para ele: olha, vai investigar. Aí o que é que ele fez? Padre José Kelly anotou no papelzinho umas perguntas para as meninas fazer a Nossa Senhora, né? Por quê? Para saber, né? Conforme as perguntas, aí ele meio que vai saber. Porque se for mentira, ele vai saber na hora. Porque, veja bem, eram duas meninas, uma totalmente analfabeta e outra semi-analfabeta. Uma delas conhecia muito pouco. Escrevia muito pouco e lia muito pouco. Então, qualquer errinho ali ele vai saber que não é nada. É só uma visão e tal. Aí, aqui no Diário do Silêncio, vai ter a carta, né? Vai ter até uma foto do que a original, que é o que Maria da Luz escreveu a punho, das respostas que ela perguntou a Nossa Senhora falou a ela escreveu e mandou para o padre. Então eu vou ler aqui do jeito que está aqui, o que ela disse, né? Para a gente ficar por dentro. Ela fez assim, ó. Guarda, 17 de agosto de 1936. Então, a primeira visão foi dia 6, dia 17, 11 dias. Excelentíssimo Senhor Vigário, me abençoe. Tá vendo? Mesmo sabendo pouquinho, ela colocou muito bem. A fim desta, dando-lhe a resposta que eu fiz como o Senhor mandou. Perguntei, aí vem as perguntas. Que quem formou foi o padre e ela perguntou: quem pode mais que Deus? Ela respondeu: ninguém. Deixa eu ver, tem uma parte minha aqui. Depois eu perguntei quantas pessoas há na Santíssima Trindade. Ela respondeu 3. Perguntei quais são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E ela respondeu certinho: Pai, Filho e Espírito Santo. Perguntei. Aí é que vem, né? Isso aí é a autoridade. Né? É uma pergunta. Perguntei. Em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz quem és? Ela respondeu: sou a graça. Ela botou só a graça, né? Mas o que a gente entende, né? Sou a graça. Ela disse: minhas filhas, diga ao pessoal que reze muito e que adivinhe 3 castigos. Sim, e um detalhezinho aqui, ó, antes de ler. Ela disse que ia vir 3 castigos. Pega enquanto teve essas aparições e que o padre não estava lá, teve um menininho, que ali no meio da multidão pegou uma pedra e jogou onde as meninas diziam que ela estava. Pegou e jogou. Só sei que elas disseram que essa pedra pegou na mão de Nossa Senhora. Né? Obrigado. Que essa pedra pegou na mão de Nossa Senhora e jorrou sangue. Né? É um fato curioso. Quando o padre mandou perguntar, junto das perguntas, das respostas, ela disse também o que foi esse sangue que jorrou na mão de Nossa Senhora. Ela disse o sangue da mão. Ela disse que era o sangue que ia derramar no Brasil. Assim, está bem legível. Mas mais ou menos isso. Que era o sangue que vai derramar no Brasil. Eu perguntei a ela
se queria o padre que fez a pergunta. Ela disse que sim. E assinou embaixo, Maria da Luz de Carvalho. Então, entregou a padre José Kelly. E quando ele viu a resposta, ele viu que não era algo comum, né? Por quê? Como é que, né, essas meninas que não tinham instrução nenhuma fizeram tudo certinho, né? As respostas tudo coerente. Então ele foi lá, né? Foi lá. Aí, o que ele fez? Para ver se essas aparições, se o que ela estava falando era de fato Nossa Senhora e não era tipo demônio, podia ser. Porque a gente sabe que o demônio pode se manifestar, né? Ou era coisa da cabeça delas. Aí teria que, de fato, averiguar. Aí ele usou de uma boa estratégia. O que ele fez? Ele pegou uma máquina de escrever e colocou perguntas em latim, perguntas em alemão. O que ele fez? Ele elaborou perguntas tanto em latim quanto em alemão. E poderia até ter misturado os nomes, né? Porque ele tinha conhecimento de 5 idiomas, né? Quase muito culto. Então, ele fez dessa forma para, de fato, averiguar se tinha algo ali. Fez isso e foi até lá. Interessante que antes do padre ir, ela estava falando com Nossa Senhora e ela disseram: olha, eu não sei se foi no mesmo dia, foi no outro dia, ela disse: olha, vá para casa, enfeite a casa, que o padre vai falar. Aí foram, arrumaram a casa, enfeitaram tudo bonitinho. Quando o padre chegou, aí ele achou estranho, né? Porque assim, não era. Porque assim, se ela tivesse só arrumado a casa, ele acharia normal. O pessoal gosta de arrumar a casa. Mas não. Enfeitaram, é diferente, né? Como se fosse uma festa, né? Enfeitaram para receber o sacerdote. Então quando ele chegou lá, ele achou estranho, diferente, e perguntou. Aí ela disse: não, foi a Nossa Senhora que, né, foi a mãe do céu, como eu disse, né? Que disse que o Senhor vinha para cá. Né? Aí a gente tira daí, né, dando um parêntese aí, tira daí o amor tão grande que Nossa Senhora tem pelos sacerdotes. Certo? Quando a gente faz um apurado de tudo, a gente vê que ela tem um carinho enorme, né? E ela demonstra isso. Tanto que aqui no livro ela colocou detalhe, né? O Inquisidor de Simples, a história do padre que recebia flores de Nossa Senhora. Porque as meninas levavam flores para ela, a pedido de Nossa Senhora. Certo? Aí na capa, no vídeo não dá para ver, mas tem uma imagem de Nossa Senhora que foi feita conforme a visão, né? Tá bem fraquinho. A foto de Padre José Kelly e uma rosa no meio. Aí vamos lá, fecha parênteses. Então foram com as crianças. Interessante que percebeu, o pai de Maria da Luz percebeu, né? O padre percebeu que quando as meninas iam, ela ia na carreira, ela ia rapidinho, e quando eles davam fé, elas já estavam lá. E eles perceberam que não tinha condição de ser normal isso, porque era muito fechado, muito espinho, e quando eles, que tinham uma habilidade maior, passavam, sujavam, rasgavam a roupa, a pele em si, tudo. E elas não, é como se fossem levadas por Nossa Senhora até lá. Né? Até isso, ele deixa registrado. Aí, ele chegou lá. Aí chegou lá e começou fazendo isso. Elas estavam, por exemplo, vamos dizer, Nossa Senhora está ali. A Ju está aqui olhando para ela e o padre fazia uma pergunta, né? Primeiro ele perguntou se poderia fazer assim, lá mesmo.
Eu posso perguntar, né? E ela responder e vocês responder a mim? Pode, pronto. Então, ele perguntava, no caso, em alemão, latim. Nossa Senhora dava a resposta em português e as meninas diziam a resposta de Nossa Senhora para o padre. Então, só nisso, do jeito que ele elaborou, a gente vê que seria impossível das meninas saberem alguma coisa. Não tem como. Né? Não tem como. Se eu perguntar aqui, botasse uma pergunta aqui, por exemplo, em latim, eu acredito que ninguém aqui vai saber responder. Só queria ler isso, né? Ah, não sabe, ela Deixa eu ver. Veja. Olha só um pouquinho. Lembrei do livro. Eu vou abrir outro parêntese aqui, certo? Como eu disse que era formação também, eu vou. Como eu disse que é uma formação, então eu vou tirar um proveito daí. Vejam bem. A igreja, ela tem uma língua oficial, que é o latim. Certo? Então, quando você vê todos os documentos, obrigado, todos os documentos que ela faz é em latim. E todas as orações, a base é em latim. O missal romano, latim. Tem a tradução, mas o original é em latim. Então, tudo é latim. Então, é muito interessante a gente, como leigo, saber pelo menos orações simples em latim. Ah, é muito difícil. Certo, é um pouco. Mas veja, não se torna difícil quando você repete. Para você ler de fato, muitas vezes é difícil de compreender. Mas, vamos dizer assim, as principais orações. Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, Salve Rainha, né? O Credo. Esses assim é de interessante. Se você botar na internet e você ler, tá aqui, Ave Maria em latim, coloca lá na internet para que lá tem. Ave Maria em latim. Aí bota lá. Aí você vai ouvindo e vai lendo. Deu uma palhinha aí? Ah, sim. eu só sei Ave Maria só, né? Eu peguei, eu sempre quis aprender, também por conta da música, né? Aquela música muito bonita em latim, né? Da Ave Maria. Eu ouvi uma vez, peguei ela impressa e comecei a repetir muitas vezes. Com 2 dias eu sabia. Agora assim, repetindo várias vezes. E ela é curtinha, né? Então, Ave Maria, eu lembro que quando o irmão Trovão veio aqui, no encontro, né? Ele começou com a Ave Maria em latim. Todos os encontros ele Ele começa, né? Pronto, né? É a Ave Maria, parece a oração de São Bento, que ele reza também. E é? Parece que é. Pronto, né? O da Ave Maria é assim, uma parte do latim é bom que é próximo. O português tem a base ali no latim, né? Então, por exemplo, Ave Maria cheia de graça, né? Gratia plena, gratia, graça, plena, né? Dominus tecum, que é o Senhor, como é? Ave Maria cheia de graça. Certo, isso, né? Dominus, a gente pode entender Deus, né? Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Benedicta, a gente sabe o que é? Bendita. Mulieribus, para as mulheres. Benedictus fructus ventris tu, Jesus. Dá para entender. Se você for falar devagarzinho, dá para entender. Santa Maria, Mater Dei, né? De Deus, Mater, Mãe, né? Mater Dei, ora pro nobis. Tem até uma planta que eu acho que é uma planta chamada ora pro nobis. Pronto. Ora pro nobis, né? Ora pro nobis peccatoribus. Já vou perceber que é pecadores. Nunca é de hora morte nostra, né? Que é na hora da nossa morte. Amém. Pelo menos amém, mas É igual, né? é igual.
E vamos lá, para não estender. Então, é interessante a gente saber o latim, pelo menos as orações principais. Não precisa saber tudo, né? Mas as principais é interessante. Vá aos pouquinhos, né? É muito bom. E se você for rezar, você pode rezar em latim. Porque, se eu não me engano, teve um padre exorcista, um exorcismo, tem certa hora que ele tem um domínio sobre aquele demônio que está ali, né, possuindo aquela pessoa, né? Então, ele tem um certo domínio, né? Um certo domínio, pela graça de Deus. E tem hora que ele faz com que ele revele, né, verdades, né? E uma vez perguntaram por que ele não gosta do latim, o demônio. Aí o demônio disse, é porque é a língua dele. É como ele fala. Ele quem? Jesus. Né? Então é de suma importância. Né? O padre na sua formação tem aula de latim. Né? Mas você não precisa nem ter aula. É só fazer isso e pelo menos saber o Ave Maria, Pai Nosso, tá ótimo, né? Vamos lá. Voltando. Então, ele faz perguntas, tanto em alemão quanto em latim. E eu estou com algumas perguntas, foram muitas perguntas, foram mais de 100 perguntas que ele fez, foram muitas. Então, foram muitas aparições, né, que teve lá. Então, tem muito conteúdo, certo? Deixa eu ver qual a página aqui. Página 32, tá? Tem logo após. Tem uma parte aqui muito interessante. Pedi, provavelmente foi o padre José Kelly, certo? Pedi a Maria da Luz que descrevesse a figura da imagem, né? Porque como ele não via, disse como é ela. Aí Maria da Luz disse, ela é como a imagem de Nossa Senhora do Carmo, lá da Catedral de Pesqueira. Certo? Porém, o manto dela é azul e o vestido na cor branca creme, como se fosse um amarelado. E tem uma faixa. Tem um menino no braço esquerdo, né? No braço esquerdo. E ambos têm uma coroa muito bonita na cabeça. Veja os seus pezinhos. O menino tem o bracinho direito no pescoço da santa. Eu marquei essa parte. Eu achei muito boa. Porque, além de ser uma aparição de Nossa Senhora das Graças, é uma aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja. Né? Então veja que ele se apresenta como um menino, né, nos braços dela. Então eu achei muito importante isso. Beleza, continuando. Aí ele diz assim, fiz o sinal ao pai de Maria da Luz que a trouxesse e ficamos, portanto, 4 pessoas diante da imagem. Certo? O pai de Maria da Luz, senhor Arthur, Maria da Luz, Maria da Conceição e o padre. Né? 4 pessoas. Aí ele começou a formular as perguntas. Tem algumas perguntas, tem aqui a foto, certo? Do rascunho, da página já, que o padre José Kelly fez as perguntas numa máquina de escrever e anotou do lado, com caneta, com lápis, provavelmente com caneta, não sei, certo? Não tem como a gente saber o que é, porque como eu disse, está em outra língua. Mas, vamos lá em português, né? Aí pergunta assim, a imagem, né? É como se ele perguntasse, né? Para aquele local, ele não está vendo nada. Aí, a imagem, é uma alma ou é Nossa Senhora? Aí ele falava para as crianças, sou a mãe do céu. Tu és Mater Divina Gratia, aí em latim, né? Só essa parte que está em latim.
que é, tu és a mãe da divina graça? Aí ela responde, sim. Qual o nome do menino que tem no braço? Aí ela fala, Jesus. Por que estás aqui? Aí ela disse, foi Jesus que me colocou. Para quê? Ele pergunta. Ela disse, para dizer que há de chegar tempos sérios. Então, ele pergunta, então, esta aparição, uma repetição de La Salete, que é outra aparição de Nossa Senhora? Ela disse, sim. Iam de vir 3 coisas, como ele estava, que ele já sabia já que se tratava. Aí ela disse, sim. Aí ele pergunta, quais são? Aí ela fizesse assim, como se não ela não dissesse nada, não queria dizer nada. Né? E lembrando, né? Essas perguntas em outra língua, e a menina só dizendo, sim, não, né? É Jesus, o Jesus colocou, diga aí, né? É só o que ela falar. Aí, mais para frente um pouquinho. O comunismo virá ao Brasil? Sim. Veja, tanto estava em outra língua e outra coisa. Nunca que aquelas meninas do sertão sabia, pelo menos o que era o nome comunismo. Sabia. Nada. Não tinha como. Ele sabia. Ele sabia que o comunismo tinha alastrado em outras partes, né? E estava com medo. E quando ela disse que sim, né? Aí ele já girou uma chave aí. Aí já perguntou, né? Os padres e os bispos vão sofrer muito? Veja. Ele nem perguntou se era sofrer. É sofrer muito. Porque já sabia que ia sofrer. Veja. Aí ela disse sim. Em todo o Brasil? Sim. Nas capitais? Sim. E no interior, no sertão? Não. Tá vendo? Aí, a gente é privilegiado, né? A gente é do interior. Morando na capital. Se tiver lá, qualquer coisinha, deu uma carreirinha pra cá. Vamos lá. Será como na Espanha? Aí, quase. Ele já sabia que o comunismo estava se alastrando na Espanha. Tem toda uma história, né? O que devemos fazer para evitar este castigo? Aí vem uma parte muito central. Rezar muito e fazer penitência. Não é? Quer que se pregue sobre isso, aí ela faz, sim. Ela diz só sim. Sim. Né? É um ponto importante aqui também. Vejam bem, outro parênteses, né? Uma água. Outro ponto importante que a gente vê, assim, certo que não é só isso, mas para a gente apurar aqui, como é que, se não fosse Nossa Senhora, como é que se fosse tipo inimigo, como é que ele indicaria você rezar e fazer penitência? Não tem como. É isso que ele não quer. É o contrário, né? É o contrário. Não tem como. Né? Não é isso que vai fazer aquilo ali, o pessoal, todo mundo aceitar, não. Mas aqui a gente vê claramente que as aparições de Nossa Senhora, primeiro, ela vem ao nosso encontro para dizer coisas não tão boas. Fátima, né? Salete, Lourdes. Tem uma que eu achei muito impactante, depois eu vou procurar saber mais, que é a de Garabandal. Algumas pessoas já conhecem, né? Mas é muito impactante. E tem um detalhe bem interessante, que nas aparições, algumas aparições, muitas vezes Nossa Senhora aparece muito para crianças, pessoas simples, né? Em Garabandal, Nossa Senhora deixou, né, que um padre a visse. Tem esse detalhe aí. Teve um padre que teve essa privilégio de ver a aparição que teve, e ele ficou sem reação nenhuma.
Ele só exclamava, eu nem lembro qual a exclamação que ele dizia. Mas dizia como fosse, como ela era belíssima, é muito belo, é muito bela, é muito bela, é muito bela, é muito bela. Com pouco tempo ele morreu. Né? Uma história muito, muito forte. Aí, sim. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Eu estava onde? Estava aqui. Quer que esta aparição seja divulgada? Ela disse sim. Para quê? Para que o povo reze muito e faça penitência. Interessante que ela pede bastante que faça penitência. E ela se deixou, né? Ela se mostrou lá quase na ponta daquela pedra lá, que se a pessoa não fizer penitência, mas para chegar tem que fazer. Né? Tem que fazer. Se você não vai aqui, você tem que fazer para chegar lá. Né? Aí continua. Qual a devoção que devemos ter, que devemos fazer? Aí ele disse, ao coração de Jesus e a mim. A devoção. Aí ele pergunta, mas não basta a primeira, ao coração de Jesus? Ela disse, não. Então quer que se pregue a devoção ao coração de Jesus e a sua mãe? Ela disse, sim. Aí ele vai fazer algumas repetições de perguntas também. Veja que ela é muito paciente. Aí ele fala de novo, mais para frente. O que quer do povo? Que reze e faça penitência. Aí ele pergunta da água que brota lá. Pode-se dar a água, né? Ele fala a água, né? Que é aquela água. Aos doentes? Sim. Então, a água é um sinal posto pela senhora? Ela diz sim. Pergunta, quer que se faça uma capela? Ela diz não. Né? Então, quando você vai lá, você vê que não tem capela. Tem uma capela mais embaixo, mas na aparição não tem. Né? Tem uma imagem lá, cor de vidro que nem é onde ela, né, apareceu. Mais embaixo um pouquinho, onde ela apareceu lá, tá lá uma... tem uma mancha preta lá onde não tá a mancha, onde ela apareceu. Ela é 87 anos da aparição dela e agora é hoje. 36 já. É 87. Foi 37. 87. 87. Daqui a 13, que eu tava contando até em casa, daqui a 13 anos, são 100 anos. Né? E eu quero, se Deus quiser, tá lá. 100 anos. Nem que seja de bem raro. Não, eu acho que tu vai chegar por É interessante que no lugar que ela aparece, na gruta, né? Tem uma mancha branca, assim, Isso. grande. Isso. As pedras elas criam lodo. Só que na região onde ela aparece não tem lodo naquele local. Chove. E Isso. uma vez até Dona Gorete, ela disse que foi para lá e estava chovendo nesse dia. Eu não sei se a senhora foi nesse dia que ela falou. E ela disse que quando chegou em cima, no lugar da aparição, não chovia simplesmente no lugar onde ela apareceu. Chovia, né, lá né, no sítio guarda, mas no lugar da aparição não chovia. Assim, ela disse que foi um sinal muito forte, assim, da presença, né, de Nossa Senhora lá no momento. Ela foi muito, muito profunda. Exato. Assim, quem acompanha e vê relatos lá, vê que quem sobe nunca volta igual. Nunca volta igual. A Ana Lígia, que tem uma pousada lá, ela disse que uma vez teve um padre, um sacerdote, que chegou lá e muito assim, convicto de que iria abandonar, né, o sacerdócio. E iria lá em Cimbres, né, que a pousada fica em Pesqueira, e a aparição é no sítio guarda, que é um pouquinho afastado, e disse que ia lá se despedir de Nossa Senhora. Né? Me despedir dela, que eu vi que não é para isso e tudo bem. Foi. Quando chegou aos prantos, dizendo, a minha vida é isso. Não tem como. Né? Então, é extraordinário. Tem gente que diz que quando sobe lá, né, tem vezes que tem uma garoazinha de leve lá em cima,
né? Gente para agradecer, para pedir alguma coisa. Então, é algo extraordinário, né? Mas continuando, para não ficar tão extenso, deixa eu ver onde é que eu estava de novo. Vamos lá. Sim, eu perguntei que se faça uma capela. Aí o que significa o sangue na sua mão e agora não está mais, que é o sangue que correrá no Brasil. A perseguição será grande? Ela disse sim. Em todo o Brasil, sim. Ela tinha respondido. A igreja será vencida? Não. A promessa continua. Quer que faça a invocação sobre o título de Nossa Senhora das Graças? Ela disse sim. Veja. Depois, né, aconteceu isso. Depois de um tempo, ele voltou lá e ele fez outras perguntas. Ela faz assim, ela diz, um texto até grande, ela diz assim: meus filhos, o Brasil está salvo. O comunismo vem e vem com força, derramando muito sangue, mas o Brasil está salvo. Se, aí vem uma condição, se rezarem, fazer penitência e fizerem penitência. Né? Até ela fala bastante coisa. Aí, outra coisa que a gente tem que parar para pensar. Naquele tempo, né, quem é mais velho, né, eu que já tenho mais de 30, já percebo já, quem tem mais vai perceber mais ainda. Que naquele tempo se tinha uma devoção, um apreço maior nas coisas sagradas. Em tudo. A missa, missões, penitências, guardar domingo, guardar festa, tudo mais. Não é? Então tudo girava, assim, a maioria das partes, tudo girava em torno da igreja. Né? E hoje foi se perdendo. Foi se perdendo. Então veja, por que eu disse isso? Porque naquele tempo, 36, ela já pedia para fazer penitência e rezar muito. Imagina agora. Diga aí. É complicado. Vamos lá. Aí, eu acho que desse livro aqui, eu acho que não tem mais nada não. E ele faz outras perguntas, como eu disse, são mais de 100 aparições. E, sim, vamos lá. Aí Padre José Keller, muito sábio, ele viu que aquilo ali era algo de Nossa Senhora. No quinto, era algo de Nossa Senhora. Ele faz até um joguinho, né, pra ver se manipulava aí as meninas, né, para ver se elas de fato estavam mentindo ou não estavam, né? Por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui, né? Vem, Cláudia e Jéssica. Vamos lá. Pode ficar ali. Cláudia fica ali. Cláudia é Maria da Conceição. E Jéssica é Maria da Luz. Né? Vamos lá, Maria da Luz. Agora não. Agora não, vamos lá. Aí, vamos dizer que a aparição estava aqui. Né? Onde tem aqui Nossa Senhora ali. Né? Isso. Aí, ele aqui, aí cochichava, né? Tá vendo aonde a aparição? Tá vendo aonde a aparição? Certo. E Maria da Conceição bem longe, tá nem vendo. Tá vendo ali, né? Tá certo. Vai pra lá. Agora vem Maria da Conceição. Pronto, vem Conceição. Aí ele fazia a minha pergunta. Tá vendo aonde? Ali. Aí ele disse, não. Maria da Luz está vindo aqui.
Aí o que é que vai dar a percepção? Eu não sei. Eu estou vendo ali. Veja, confundindo. Né? Não, tu está dizendo que ela está mentindo? Poderia ter sido, né? Ah, se fosse mentira. Ela disse que está vendo aqui. Eita, é mesmo, eu estou vendo aqui. Né? Pode voltar, local. Obrigado. Como elas eram crianças, né? Eram crianças, né? 13 anos, 15, 16, né? Então, ele fez isso. Só que, veja, ele tinha muitos contatos com pessoas, né, da igreja, com formadores, com pessoal, né, até com... Teve um contato com um senhor de outro país, né, que ele é beato, né? Ele é beato, ele é santo, alguma coisa. E alguém disse a ele para não fazer dessa forma, né? Veja que ele fez, primeiro, das perguntas, né, para tentar confundir, e agora fez assim, aí alguém aconselhou ele, olha, você não faz dessa forma, por quê? Porque você está fazendo, está mentindo, e a mentira vem do demônio. Então você não pode fazer dessa forma, pela mentira, porque você já está começando errado. Né? Aí ele não fez mais, né? Fez só da vez. Mas ele fez e deu certinho. Ela disse, ó, tá aqui naquele local. Tá aqui naquele local. E dos pontos que tu disse, se eu não me engano, que tu falou que nas primeiras perguntas dele, era tipo uma oração de exorcismo, né? Porque, isso, exato. Né, se não fosse algo ali de Deus, se não fosse a Virgem Maria, né, não responderia corretamente da maneira que, no caso, ela era uma oração ao mesmo tempo, um exorcismo, né? Isso. Porque assim, porque se fosse o demônio, ele não ia se submeter à autoridade do padre, né? Se fosse o demônio, né? Então como eu disse, né? Ele é um padre muito culto, então ele não ia fazer de qualquer forma. Ele tinha uma inteligência muito boa. Então assim, eu vejo uma providência muito grande. Ele saiu lá da Alemanha, do sertão de Pernambuco, né? Então isso é uma providência grandiosa, né? E aí veja bem, aí ele vendo ali que aquilo ali era Nossa Senhora mesmo, aí ele começou a documentar muito isso, que ele sabia que um dia a igreja ia atestar ali como veracidade, ali passando Nossa Senhora, né? Veja bem, depois disso, o que é que aconteceu? As aparições, foram tendo várias aparições lá, elas rezavam o terço lá, né? As meninas, e depois que ela não apareceu mais lá, Nossa Senhora continuou aparecendo as duas. Isso é um ponto muito importante, particularmente. Então ela tinha Nossa Senhora como uma amiga, vamos dizer assim, né? Uma amiga, né? Que estava com elas ali, assim, durante toda a sua vida. Mesmo o Senhor não está lá, mas ela ia ao encontro dela. Isso, exato. Não é? Bastante Ele importante. poderia ajudar ela. Pronto. Aí, o que aconteceu? O padre José Kerry, né, disse tal ao bispo. Eu falei já 1 hora, mas eu estou resumindo. A história é bem mais que isso, é muito detalhe, né? Graças a Deus. Aí o padre José Kerry pegou e fez de tudo para que Maria da Luz entrasse no convento. Só que por conta disso, os boatos que tinham, né? Porque naquele tempo, imagina, tinha gente que acreditava, tinha gente que não, né? Normal. E os conventos não queriam Maria da Luz. Primeiro não queriam, segundo, era difícil porque naquele tempo tinha que custear. Então o senhor Dona Alta não tinha condição de custear, né? Para que Maria da Luz ficasse no convento. Então, Padre José Keller sabia do que ele poderia passar fazendo isso e fez de tudo para que Maria da Luz entrasse no convento, que graças a Deus ela entrou, que é o convento das Damas em Recife. Tem Recife, tem João Pessoa. Se não me engano, só aí é grande. Mas ela foi para Recife, certo? E lá se tornou irmã Adélia, certo? Irmã Adélia. Aí veja, por conta disso, o padre sofreu muito. Por conta disso, que defendeu e outras coisas. Tanto que colocaram ele
para ficar numa capela de uma cidade bem simplesinha, né? Uma cidade bem pequenininha, né? Tipo, bem pobrezinha. Veja, se você pega praticamente um doutor, né? Um cara inteligentíssimo, 5 idiomas, sabia muita coisa, e jogar ele lá pro final do mundo, fim do mundo, né? Foi muito impactante isso para ele, né? Sofreu muito. Porque um cara, né, um padre, né, com essa inteligência, numa diocese, numa paróquia grande, ele pode fazer muita coisa. Ele tem uma cabeça muito boa. E ele foi, eu vou até pesquisar aqui, onde foi que ele ficou, até a sua morte. Ele ficou lá, muitos e muitos anos. E ele transformou lá, ele fez muita coisa lá, nesse local. Aí, Maria da Luz, ela continuou, como eu disse, com a visita de Nossa Senhora. E Maria da Conceição também. Maria da Conceição era mais velha, certo? E Buíque, não sei se alguém conhece. É pequeno, eu nunca vi. É onde tem o presídio, é bem distante daqui. Bem distante, né? Eu acho que era Pronto, mandaram ele para Buíque e ele faleceu lá. Podia ser pra bonito. Então, mas foi porque castigo para ele, né? Mas assim, ele foi obediente. Foi para lá, fez grandes coisas lá e faleceu lá. Então, vou fechando agora, né? Então, elas foram crescendo. Maria da Luz, irmã dela, teve uma vida, né, muito reta, que o pessoal dizia mudou de santidade mesmo. Ela até conversava com a mãe, quando eu estava lendo, ela era que convidava, ela que organizava as crianças para a primeira Eucaristia. Ela com 17 anos, parece, por aí. Ela que dava, ela era catequista de lá, entre outras coisas. Aí ela foi ser irmã dela, e o que aconteceu? Ela ficou em silêncio, durante 40 anos. Eu sei que foi muito tempo. Negócio assim. 40 anos em silêncio, sem dizer nada a ninguém. sobre essas visões. Sobre as visões. Nada. Tanto que o livro se chama O Diário do Silêncio. O diário de Frei Estevão, né, do silêncio, porque ela passou, né, se eu não me engano, mais de 40 anos em silêncio. Isso, mais de 40 anos. Tá. Mais de 40 anos em silêncio. E dizem que ela morreu, né, com o dom de santidade. Independente dela ter sido, né, ter vivido aquilo, experienciado aquilo ali, né? Ela, a pessoa por si só, era uma pessoa que era, né, muito prestativa, muito humilde, tinha as suas virtudes e foi, assim, atualizando agora, foi aberta, né, a beatificação dela, né? Só que Maria da Conceição também não está atrás, né? Mesmo ela sendo leiga, né, sem saber ler, sem escrever, mas continuou sendo, né, aquela pessoa boa de Deus, né, muito devota a Nossa Senhora, e que também a gente pode atribuir, não atribuíram, mas a gente pode atribuir sim, que um dia possa ser que seja beatificada também ou não, né? Também morreu com dor de santidade, né? Mesmo tendo poucas informações sobre ela, tá? Sobre Nossa Senhora visitava frequentemente elas, é muito interessante a gente ver isso. Por quê? Porque imagina, né? Vamos imaginar aqui, irmã Adélia com seus 80 anos, vamos dizer assim, ela morreu com mais de 90, se não me engano. 80, 90 anos, ter essa visita frequente de Nossa Senhora é como se fosse uma amiga desde quando ela tinha 13. Diga aí. Quem da gente vai ter uma amiga desde quando era pequeno? Muito difícil mesmo, né? E Nossa Senhora acompanhou.
Aí tem uma imagem lá, já no desfecho já, tem uma imagem que mandaram fazer, ela conforme a visão, certo? Se você pesquisar na internet vai ter Nossa Senhora com o menino Jesus no braço, todos com as coroas, pezinho de Jesus aqui, um manto azul, creme. E, se eu não me engano, foi um presente de uma para outra. Né? Parece que foi da irmã Adélia para Maria da Conceição. Foi? Isso, foi um presente de uma para outra. E que ela acompanhou ela durante toda a sua vida. Quando morreu, os familiares meio, né, estavam lá junto com as coisas, estava meio que perdida. A escritora foi atrás dessa imagem. E, com a graça de Deus, acharam essa imagem meio que uns pedaços quebrados, assim, numa gaveta de uma mesa. Aí ela viu que era a imagem original. E mandou, estava em posse de uma mulher já idosa, e mandou restaurá-la. Foi em busca de uma outra pessoa e sabia, uma pessoa que ia restaurar, pronto, você vai restaurar ela. Quando a imagem ficou pronta, né? A imagem ficou pronta, pouco tempo a escritora recebeu a notícia que essa senhora tinha falecido, né? Aí outra pessoa disse a ela, então isso aí é um sinal que essa imagem teria que ficar com você, né? Aí só sei que ficou a imagem com ela e teve um relato que eu já comentei lá na Cláudia viu, não viu? Um relato muito bonito que pegaram, emprestaram essa imagem para rezar o texto, rezar a ladainha dessa senhora, né? Numa casa, aí ficou um tempo lá. Aí só sei que a empregada dessa casa relatou que ela teve um susto, limpando umas coisas, que quando foi entrar no quarto que tinha a imagem de Nossa Senhora, ela viu por trás da imagem uma mulher. Né? E ela era evangélica. Era. Aí, beleza. Quando estavam na oração, não sei se no terço, né? Não sei. E ela estava presente, né? Essa empregada, ela disse que viu de novo essa mulher e desmaiou. Né? Então não só viu, né? Ela desmaiou, né? Do susto e tal. Aí vamos lá. Depois desses acontecimentos, né, teve esse período de silêncio. E Padre José Kerry, né, que foi documentado, né, que deu para pegar as informações de irmã Adélia, né, quando eles morreram, diziam que eles morreram num lugar muito simples e os dois morreram meio que cantando uma música, né, Nossa Senhora, no céu, com minha mãe estarei. Quem gosta de cantar é Padre Miguel, né? Padre Miguel. Então, os dois, vejam, distantes, eles trocavam cartas, certo? Irmã Adélia e Padre Zé Kerley. Eles trocaram cartas. As cartas de Padre Zé Kerley, mandava para ela, meio que se perderam. Foi isso? Foi. O de Padre Zé Kerley para a irmã Adélia foi que ficou guardado, um negócio assim, né? Só foi de um remetente só. Então ela também. Aí, beleza. Vejam bem. Aí morreram, eles com dor de santidade. Irmã Adélia teve essa abertura da beatificação. Aí, em 2021, o bispo de Pesqueira, Dom José Luiz, soltou uma nota, né, uma carta pastoral, alegando, né, dizendo que houve sim uma sobrenaturalidade ali naquele local. Né? Então veja que é um passo muito importante. Né? Faz 2 anos aí e ele falou que teve algo de sobrenatural ali. Então passou de ser, né, uma história, algo documentado assim, para a igreja local ali em si já reconhecer. Então isso é um ponto muito bom, né? Que tantas outras que a gente pode ver por aí que
ainda não tem. E graças a Deus, a da gente aqui pertinho, o bispo local já sabe, né, já decretou que ali teve alguma coisa. Então, a gente, se Deus quiser, né, a gente vai vir para ver, porque as coisas da igreja são certinhas, a gente vê ali como, de fato, o Vaticano decretar que houve uma aparição ali. Né? A igreja decretar, né? Aí veja, eu vou ler uns 2 pontos aqui dessa carta pastoral que eu achei muito bonita, certo? Ela é até um pouco grande, ela tem, deixa eu ver, tem umas 40 páginas, certo? E um parêntese aí, para a gente fechar, uma aparição, né? O bispo de aqui, a igreja diz também, que você, assim, não é obrigado a gente católico crer em nenhuma aparição. Mesmo La Salete, Fátima, Lourdes, qualquer um. Não é obrigatório. Você não precisa disso para ser salvo. Não. Você, não crê em nada. Tudo bem, não vai acontecer nada. Mas, diante dos fatos, dos fatos que a gente vê, das outras aparições e de Simples, eu acredito piamente que Nossa Senhora esteve lá. Sem sombra de dúvida para mim. Cada um pode, né, ver. Outra coisa muito importante, né? Na parte mais, não sei, teológica, vamos lá. Quando a gente fala de uma aparição, é diferente de uma visão. Certo? Na igreja tem isso. Tem uma visão, aparição. Na aparição de Fátima, tinha, quem já viu a história, né, pouco que seja, via que ela aparecia uma nuvem, e embaixo da nuvem, uma azinheira, né? Uma azinheira. E o povo relatava que quando ela estava lá, a azinheira mexia, se curvava, depois voltava, quando ela saía, né? Aí a gente entende o quê? Que quando Nossa Senhora aparece, ela não aparece como se fosse um espírito. Não. Ela aparece em corpo. Em corpo mesmo. O corpo que ela estava aqui na Terra é o mesmo corpo que ela aparece. Né? Então, outra coisa, quando Nossa Senhora faleceu, que a gente chama até de dormição, né? Pelo que ela é, né? Pela graça de Deus dela, né? Foi uma morte tão sublime que a igreja nem chama de morte, mas chama de dormição. Nesse tempo, ela já tinha certa idade, né? E quando ela aparece como uma jovem, muito bonita, né? Aí, quando Nossa Senhora aparece, ela aparece de corpo mesmo. Então, é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vai lá, quando a gente for lá, né? Para quem nunca foi, quando a gente vai lá em Simples e vê onde ela apareceu, né? Muitas vezes ela deu o pezinho dela, tocou aqui também. A gente tem que ter, pode ter aquele sentimento, né? Poxa, né? Ela apareceu aqui e o corpo que ela estava aqui na Terra, aquele corpo santo, tocou nesse local. É muito forte, é muito profundo, né? E se torna um lugar santo, né? Se torna um lugar santo. Não tem como, né? Isso é até visível, né? Ele fala de Nosso Senhor, que onde ele toca, né, se torna santo aquele local, né? E ela, por ser agraciada, por ser perfeita, e eu acredito sim que um dia ela toca assim, se torna um lugar santo, né? Então, sim, aí ele vai falar aqui, vou ler só umas partes bem pequenininhas para fechar. Ele diz assim, são vários relatos de curas, isso é o bispo falando, são vários relatos de curas, graças, milagres e conversões alcançadas por fiéis que visitaram a localidade das presumíveis aparições desde agosto de 36. Aí ele cita, né, as pessoas, para José Kelly, para Estevão Rottiger. Ele diz assim, ó, o ápice
O ápice dessa revelação é a pessoa de Jesus Cristo, e a igreja não espera nenhuma revelação que, de alguma forma, complete ou amplie a revelação manifestada por ele. Ele está dizendo aqui que a revelação, né, plena é Jesus Cristo. Nenhuma, quando você ouvir de uma aparição que venham melhorar, que venha trazer uma notícia diferente daquela que Jesus Cristo trouxe, essa não é uma aparição verdadeira. Se você ver as aparições de Nossa Senhora, é tudo com conformidade com o que a igreja diz, pelo magistério, pela tradição e pela Sagrada Escritura. Não tem nada, nenhum ponto ali que diverge com isso aí. Então, quando o bispo fez isso aqui, ele estava claramente, né, convicto, né, de tudo isso. Que antes disso, tanto foi em 2021 que ele fez ali, fez um estudo histórico, teológico de tudo isso. Certo? Tem outra parte aqui. É grande, como eu disse, é grande. Ele diz assim, ele cita assim: lugar de silêncio, de oração, de clamores silenciosos e de reconciliação, né? E vai destrechando. Lugar de encontro, lugar de escuta, lugar de anúncio do Evangelho, tudo em relação a. Aí ele diz um trechinho: ali se ouve o eco do seu constante apelo: fazei o que ele vos disser. Aí ele diz assim: por isso, diante da responsabilidade que nosso munus pastoral nos impõe, instituímos duas comissões, uma histórica, outra teológica, para o acurado exame dos fenômenos vivenciados pelos adolescentes, Maria da Luz, que é a irmã Adélia, e Maria da Conceição, seguindo as normas emanadas pelo magistério da Igreja sobre o modo de proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. Aí vai falar aqui que as mensagens comunicadas durante as alocuções com as videntes acuradamente documentadas e cuidadosamente analisadas estão em profunda consonância com as verdades da fé cristã contidas na Sagrada Escritura, na doutrina, e em nada contrastam com a moral e os costumes. Então ele deixa bem claro. E por final, ele vai dizer, né, uma oração: rogamos a Mãe da Graça por todo o povo de Deus que com fé e devoção acorre à aldeia guarda, local das presumíveis aparições, para que possa, com renovado ardor, iluminado pela presença da discípula fiel, viver a radicalidade do seu batismo, no seguimento de Cristo, e conquistar o prêmio da sua vocação, a santidade de vida e a visão de Deus. Né? Então, aí eu quero finalizar também dizendo que o que a gente viu hoje, né, da aparição, é muito bonito, quando você vê todo o contexto ali, né, tudo que aconteceu ali, tudo que foi documentado. E isso é uma forma da gente conhecer mais nossa mãe. Né? A gente que é consagrado e teve um estudo aprofundado, né, um tratado da verdadeira devoção pelo método de São Luís. É uma forma de conhecer muito nossa mãe. Né? E eu digo assim, para todo mundo, né, uma indicação de leitura para se fazer. Primeiro, o Diário do Silêncio, né? O Diário do Silêncio, da Ana Lígia. Tem um resumo, tem muita coisa boa aqui. Tem um prefácio de Padre Paulo Ricardo e tem uma apresentação de Padre Gabriel Vila Verde. É muito bonito, certo? É muito bom ter ele em casa. Ela vende também, quem segue na rede social, ela vende também.
mas tem as principais livrarias. Gabriel é o que fala na medalha milagrosa. Isso, exatamente. Né? Que foi também através dele que eu conheci a analogia também. Né? Aí tem também o Inquisidor de Simbres, que é um livro mais denso, né? Que fala tudo que o Padre Kerner viveu, vivenciou, né? Tudo que ele sofreu está aqui. É um pouquinho pesado. Pesado assim, porque a gente vê o quanto ele fez e o quanto ele sofreu por conta disso. Não porque o bispo era ruim, porque quem mandou para ele era ruim. Não, porque se você pensar bem, naquele tempo, você tem que saber como era aquele tempo, né? Aí, a gente julgar hoje, né, o que aconteceu alguns anos atrás, parece que é anacronismo o nome. Não tem como, né? Então, a gente vê. Realidade diferente. Já esse tem as considerações do padre Duarte Lara, do Inquisidor, né, que é o padre exorcista português, e padre Gabriel Vilaverde. Terminando o tratado da verdadeira devoção, né, de Nossa Senhora, tudo Nossa Senhora. Glória de Maria, né, é um livro grande, né, muito bom, de Santo Afonso Maria Ligório, muito bom também. E aqui tem umas, como é que se diz? Como é que diz? Alguns acontecimentos que não sabe se é verdade ou não, mas que envolvem Nossa Senhora e que está relatado aqui. São vários, né? Casos que se deram com Nossa Senhora aqui, né? Na vida do povo. E, para finalizar, a verdadeira história da Virgem Maria, de Padre João Carlos de Almeida, né? Para quem conhece, Padre Joãozinho, tem muita música, né? Ele fez bastante música conhecida. E esse livro eu leio muito rápido, porque é como se fosse a vida de Nossa Senhora com o Menino Jesus e São José, narrado por Nossa Senhora. Então tem coisa histórica muito boa ali, né? É que eu indico para a gente aprender mais. Deixo aqui também registrado, quem puder comparecer em Simbres, tá? Lá no tempo da aparição, tinha acontecido algo, que era o quê? Ali vivia uma tribo, né, de índios. Índios Chucuru do Urubá. É isso mesmo. Chucuru do Urubá. É algo desse tipo. Então, lá era dos índios e teve uma mudança nisso aí, que tiraram dos índios e deixaram meio que sem dono nenhum, né? Ou donos de grandes terras e tal. No tempo que aconteceu em 36, não era dos índios. O governo fez algo que pegou as terras e devolveram para os índios. Hoje em dia é dos índios lá, né? Mas lá, assim, não é privado, né? Porque são deles, mas qualquer hora que você chegar lá é tranquilo, para quem já foi, viu que você pode chegar lá, é tranquilo, para você subir, não tem problema nenhum, né? Algumas considerações, algumas perguntas. Eu estou em contato com um colega meu que é de lá de Pesqueira, de índios, fiz uma índia lá e arrastei um acessozinho para mim. Sim, e aí? Muito bonito, né, a história? Não,